Minha convidada do Carona de hoje é de Jundiaí, se mudou para São Paulo para estudar cinema, depois foi morar no Rio de Janeiro e trabalhou na equipe de filmagem do filme Ainda Estou Aqui. Oi! Oi, Júlia, bem-vinda! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Prazer! Júlia, antes da gente começar nosso papo, eu preciso saber de um lugar de Jundiaí que você tem uma memória, uma lembrança. Ai, meu Deus! Ponte Torta, que tem uma pista de skate, eu gosto de lá. Na Ponte Torta, aquela pista de Mas skate, será que vai chover? que não é uma pista de skate, na verdade, né? Não é? Então tá bom, vamos até a Ponte Torta? Vamos! Você tem memórias de lá? Agora que eu mudei pra cá, que eu tenho feito minhas memórias lá, né? A gente tem uma coisa em comum, você fez FAAP, eu fiz FAAP também. Sério? Eu fiz rádio e TV, você fez cinema? Aham. Vamos chegar até o cinema, mas eu quero saber de onde você é, Júlia. Você é daqui de Jundiaí mesmo? Eu sou daqui de Jundiaí, eu nasci e cresci aqui. E aí quando eu fui pra faculdade, aos 18 anos mais ou menos, eu decidi me mudar pra São Paulo. Meus pais me deram um apoio, me ajudaram. Depois fui pro Rio e agora voltei. Mas você sempre quis fazer cinema? Sim. Ou trabalhar com cinema, ou trabalhar com comunicação? Quando eu era criança, eu tenho uma prima que é 6 anos mais nova que eu. E a gente fazia teatrinho. A gente tinha um baú cheio de fantasia, pano, peruca. E era o nosso fuço. E de lá a gente tirava toda a nossa criatividade. A gente se vestia e aí fazia teatro. O roteiro era nosso, a peça era nossa, a história, tinha música. E a gente inventava tudo. A gente lembra muito disso, inclusive. E a minha avó, que é onde a gente brincava, né, a casa dela, sempre falou assim, que eu era artista, assim, eu sempre gostei de criar, sou criativa. Você é filha única? Meu irmão nasceu 10 anos depois, eu tinha 10 anos, então eu cresci essa infância sozinha com essa prima minha, que tem uma idade mais parecida. Mas eu sempre brinquei muito, sempre pintei quadro, então a minha família já sabia que eu ia pra essa área. A sua família é de artistas também? Não. Nada? Ninguém. Minha mãe é empresária, sempre trabalhou em banco. A gente, inclusive, é bem diferente nesse sentido. E meu pai é professor. Só que meu avô, o pai dele, sempre me incentivou muito. Ele não era da área da cultura nem nada, mas ele era um entusiasta da cultura. Mas eu fui decidir estudar cinema mais ou menos no primeiro colegial, assim, que eu comecei a pensar então em carreira, de fato. E aí eu assisti Crepúsculo com uma amiga minha e falei, gente, como que eles fazem isso? Foi o Crepúsculo que mudou a sua vida? Juro. Eu juro, meus amigos não acreditam que foi, mas eu falo que é real, assim. E aí que eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso. E aí eu virei adolescente, eu comecei meio a entrar nessa onda, tipo assim, eu quero me comunicar, quero falar mal do mundo, preciso me expressar. E aí eu falei, então agora eu vou falar mal do capitalismo com cinema. Adolescente de 16 anos, né, que quer revolucionar o mundo. Então eu falei, então eu vou fazer cinema, que aí eu vou me comunicar e vou falar. O que você foi entender mais sobre cinema quando você entrou na faculdade? Tudo, né? Tudo. Não é nada que você imagina. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, é um novo mundo. Tudo, as pessoas. Imagina, eu era de Jundiaí. Fui pra São Paulo. Peguei ônibus, assim, em São Paulo, trem pra São Paulo, coisas que eu não fazia aqui na cidade, né? Eu andava mais de carro, eu ia pra escola, uma vida mais tranquila. De repente, o mundo se abriu, inclusive profissionalmente. E aí logo no primeiro semestre eu fui fazer assistência em um projeto de pessoas mais velhas que eu da faculdade. E aí eu vi um cara no canto assim com fone. Fiquei, mano, o que aquele cara fazendo ali? Porque até então eu não sabia direito quais eram as áreas dentro de uma filmagem, né? E ninguém fala de som, né? A gente fala muito da imagem, da direção de arte. E aí eu fui perguntar, gente, o que aquele cara? Aí o diretor desse filme falou, que namora até uma amiga minha hoje. Ele falou, é o cara do som, só que ele faz publicidade, ele não faz cinema. Eu falei, como assim? Ele falou que não tem ninguém no cinema que quer fazer som. Eu nunca esqueci esse diálogo. Eu falei, o quê? Ninguém quer fazer isso? Vou fazer isso. Vamos entender então, só para explicar, o que é o fazer o som? Esse cara estava captando o som na filmagem, que é gravar os diálogos. Então, basicamente, ele tinha ali um gravador, um equipamento, alguns microfones, e ele gravava as falas daquele elenco. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, já no primeiro semestre. Aí no segundo eu também fiz assistências em outros projetos, que eu ainda, como eu ainda estava muito nova na faculdade, eu não fiz meus próprios projetos, né? Eu fazia dos outros. Eu ia ajudar o resto da galera, assim. Conheci muita gente assim, de fora do meu semestre, porque eu ia fazer todos os filmes. Começaram a me conhecer
Então quando tinha que fazer som, me chamavam. Chama a Julinha, que a Julinha faz o som, que a Julinha sabe. Eu nem sabia nada ainda. Só que eu tava muito interessada. Você se jogou, isso que é o mais legal, né? Mano, eu sou obstinada. Isso é um fato. Quando eu quero um negócio, eu falei, vou fazer isso. E aí quando eu tava na faculdade também, eu falei, não, eu vou trabalhar com som, vou fazer isso. Eu me formei e saí trabalhando na faculdade. É muito difícil trabalhar com cinema. No Brasil, vamos falar o que é real, não é fácil. É um mercado super fechado. Se você não conhece ninguém, você não vai entrar. Você tem que ter uma indicação. Não tem onde você deixar um currículo, né? Tipo assim, eu vou lá naquela empresa deixar um currículo. Isso não existe. Você tem que ir conhecendo gente, né? Tem que ir conhecendo gente, falando o que você quer, fazendo contato. A gente tá passando aqui do lado da Ponte Torta, que você criou, aliás, você não, um monte de gente criou como um espaço para andar de skate aqui. Por que esse lugar é importante para você? O que você lembra dele? Você fala da sua volta de São Paulo para cá, né? Eu cresci aqui na Vila Arens, de criança, assim, então eu estudei no Divino um tempo, e aí minha avó mora aqui ainda, minha mãe também ainda mora aqui, então esse bairro eu tenho uma familiaridade. E aí, quando eu voltei pra cá, recentemente, eu arrumei um namorado no Rio, um carioca. Eu amo aquela cidade, eu amo aquelas pessoas. E aí a gente mudou junto pra cá. E ele anda de skate. Tá. E aí eu acho que foi uma maneira da gente também, sei lá, incluir ele na cidade um pouco. Então a gente vem muito aqui. Ele vem mais que eu. E esse lugar se tornou um lugar especial pra mim, assim, porque ele não tá aqui na cidade hoje, tá no Rio, nesse dia. Mas eu passo aqui, eu lembro dele. Inclusive ele foi uma pessoa muito especial na minha volta pra cá, porque eu fui um pouco relutante em sair do Rio. Eu tava assim, não, eu gosto de morar aqui, o Rio de Janeiro é minha vida, eu amo o Rio. E aí ele falou, calma, o Rio vai estar lá. Vamos pra São Paulo, vamos pra Jundiaí. Mas você voltou por algum motivo? Sim, no momento eu não tô trabalhando mais com cinema. Olha isso só. que você me buscou na lavanderia. Pois é, eu fui te buscar numa lavanderia. Tá mais ou menos um ano. Um pouco mais, eu acho. Porque assim, eu me vi numa situação de muito trabalho, muito filme, muito assim, tipo, sem conseguir encontrar com a minha família, sem conseguir fazer nada pra mim, sem conseguir ir na academia, sem conseguir dançar, que eu sempre amei dançar. E aí eu olhei pra minha carreira e falei, cara, será que vai ser isso pra sempre? Eu vou filmar que nem uma maluca, porque eu filmava muito. E eu comecei a pensar, e se eu quiser ser mãe? Porque é muito difícil, cara. Tipo, tem pessoas que trabalham com cinema e não tem um fluxo de trabalho tão grande. Só que como eu te falei que eu era obstinada, eu, com toda a humildade do mundo, virei muito conhecida na minha área. Eu era assistente e microfonista de som, né? E aí, eu tinha muita oferta de trabalho. Parece até ridículo falar isso, né? E aí eu falei, caraca, eu preciso respirar. E aí, eu comecei a olhar isso a longo prazo, sabe? Porque enquanto uma pessoa jovem, é muito legal filmar. Eu tô muito feliz com esse filme, sabe? Esse filme que inclusive nos conectou. Eu tô muito feliz com a minha carreira até aqui. Muito, eu fiz muito projeto legal. Mas eu fiquei pensando se daqui pra frente, quando eu ficasse mais velha, que respaldo que eu teria pra parar um tempo e ter um filho? Nenhum. Ou, sei lá, pra ter um final de semana livre? Nenhum. Mas você é ansiosa? Muito? Eu sou muito ansiosa. Não, você tá pensando no futuro, você tem 28 anos, você tá pensando, e se eu for mãe? E se eu for... Né, você tá... Você acha que eu... Minha aposentadoria, gente, você tem 28 anos. Acho que a gente tem que pensar realmente pra onde a gente quer ir, mas assim, é uma ansiedade com 28 anos, que é uma coisa meio de adolescente, pensando de novo, não é? Eu sou muito entusiasmada, eu já quero fazer as coisas, e aí eu falei, mano, não sei se vou filmar pra sempre, então eu vou dar uma respirada, e aí eu arrumei um outro trabalho aqui. Vamos falar de Ainda Estou Aqui, que é o filme do momento, que todo mundo comenta sobre. O filme é belíssimo, realmente. E eu quero saber como é que você chegou no filme. No filme você também trabalhou com som. Sim. Eu conheci alguns cariocas aqui, o Fábio Canete, o Evandro Lima, que foram meus pais, meus irmãos, minha família. Eles foram me levando pro Rio. E aí eu fui conhecendo gente no Rio, aos poucos. E aí eu, de repente, fui pro Rio filmar lá. Inclusive com a Laura Zimmermann, que é a técnica de som deste projeto, do Ainda Estou Aqui. E aí, em certo momento das nossas vidas, eu estava no Rio trabalhando e ela me ligou e me convidou para fazer esse projeto. A gente filmou 3 meses, se eu não me engano, no Rio. Junho, julho, agosto. Mais ou menos isso. E aí teve um terceiro momento ainda,
que aí foi com a mesma equipe também, que foi aqui em São Paulo. Mas esse último momento do filme eu não participei, porque eu tava em outro projeto já. Tá. Eu morava no Rio, então eu tava já em outro filme no Rio. E Fernanda Torres, me conta. Incrível. Gente, essa mulher é tudo. Claro, assim. não só a Fernanda, o Celton, todos os Também. outros atores, enfim, tem muita gente. Mas é como a Fernanda tá nesse boom agora, né? Eu também já conheci, sei que a Fernanda é incrível, mas como é que foi Sim. trabalhar? Eu nunca trabalhei com ela, mas como foi trabalhar com ela? Primeiro que ela é uma atriz, assim, é inacreditável. Tipo, ela chegava do camarim, né, tá rachando o bico, contando piada, fazendo umas piadas esquisitas, daquele jeitão dela que ela é na internet, é aquilo. Aí, de repente, o Walter Salles virava, então tá, vamos ensaiar. Essa mulher se transformava, isso era incrível. Quando cortava, ela fazia uma piada de novo. Mas, gente, como que ela tá fazendo isso? Ela saía da Eunice Paiva e voltava pra Fernanda, assim, parece. Assim, com uma maestria de fazer aquilo, que era incrível. Isso pra mim, eu me impressionei muito, porque eu ia microfonar no camarim também, tudo, né, assim, nossa, será que ela tá se concentrando? Será que ela já tá... E nada, tá contando piada, conversando, ainda fazia piada comigo do microfone, ia passar o fio aqui, passar o fio ali. E aí quando ela chegava no set pra ensaiar e pra rodar, ela tava completamente concentrada e dentro daquele papel e arrasando. É claro que a gente ia falar de você, da sua vida, ia falar do filme, mas eu acho importante, já que você trabalha com cinema, falar sobre a importância e de como é trabalhoso fazer um filme e de quanta gente emprega. Nessa semana passada, os amigos de São Paulo vieram fazer um filme aqui. Aqui em Jundiaí? É. Ali no Conde, na frente do Guarda-Rocha. Tá. E aí, olha como é louco, né? Claro, muita gente empregada dentro da equipe, então tem uma economia movimentando ali de profissionais, equipamento que é alugado, hotel. Então já mexeu no setor de hotelaria de Jundiaí. Eles estão filmando numa escola em Jundiaí, então tá mexendo na economia aqui do local. E aí na segunda-feira a gente foi jantar no japonês. E aí foram 20 pessoas num restaurante japonês aqui em Jundiaí, movendo a economia jundiaiense num restaurante que você nem imagina. É isso. Você nem imagina que uma equipe de filmagem está movendo a economia local de Jundiaí, mas ela tá. Júlia, agradeço a você, muito obrigado, de verdade, obrigado por ter contado sua história, obrigado por ter me levado à Ponte Torta para contar um outro tipo de história lá também. Obrigada a você. Ai, Posso dar um abraço? Eu sou pessoal. Ai, obrigado.